gente. É isso aí, Miguel, nosso Netoteca. Estamos aí com a Loteca 1132, a do final de semana. O prêmio previsto saberemos apenas amanhã, sexta-feira, após o rateio do 1131, que ainda está em andamento. É aquela longa loteca de meio de semana, com jogos terça, quarta, quinta e rateio na sexta. O fato real é que 2 concursos semanais causam esses efeitos negativos. Apostamos muitas vezes sem saber o valor do prêmio. E isso, no meu ponto de vista, não sei o seu, mais afasta os apostadores do que os traz para a loteca, né? A Caixa, né? Eu imagino que a Caixa precisa rever essa fórmula. Se melhorar o produto loteca com uma porcentagem maior na premiação, que hoje está aí na faixa de 37,6% da arrecadação. Para se ter uma ideia, a Loteca em Portugal, na Espanha, pagam em torno de 50% do valor arrecadado. Aqui tem que ser menos, né? Sempre assim nesse nosso Brasil. E a Caixa poderia também, na Loteca, colocar uma faixa de premiação de consolação para 12 acertos. Isso já atrairia muita gente. Será que fazendo isso não causaria um efeito melhor do que essa loteria em dobro, essa overdose de lotecas? Essa é a minha opinião, a opinião do JP. E agora que eu falei que você deixou o like, o joinha da sorte, mostrando ao YouTube que loteca é sim um assunto muito relevante, eu chamo você, Matheus, para as análises dos números parciais da grande enquete Vovoteca. É isso aí, galera amiga, já superando 900 votos na tarde desta quinta-feira. As parciais da grande enquete Vovoteca vão apontando e eu destaco. Bem diferente dos concursos anteriores, o 1132 vai apresentando muitos favoritos. São 10 colunas verdes e o Flamengo com 90% é o bicho papão do concurso, recebendo Cuiabá. Evidente que ao final da linha, na noite de domingo, algo pode não acontecer conforme o esperado. Assim, vou analisar as possibilidades dessas zebras e surpresas. Como zebras que podem destruir sonhos, eu vejo perigo no Paysandu com 10% visitando Coxa. Afinal, é Série B e o Papão faz boa campanha fora de casa, inclusive vindo de 2 vitórias fora de Belém. Temos uma zebra de nome e sobrenome. Sim, eu falo do Massa Bruta, o Bragantino com 6% visitando São Paulo. E sabemos, o Braga é o Braga e não se contesta seu título de empata lotequeiro. As 2 zebras de grife, Corinthians 8% e Fluminense 7%, podem agora, sob nova direção técnica, iniciarem uma reação. Então cercar um desses 2 pode significar prêmio bom na conta bancária. E vejo 3 colunas surpresas absolutamente possíveis. Atlético Goianiense 22%, recebendo o Atlético Paranaense em jogo que tende a ser equilibrado. O Guarani 24%, desesperado recebendo o Sport. Não esqueçam, Série B é propensa a esse tipo de surpresa. E por fim, temos o Grêmio 23%, visitando o Juventude. É isso aí, galera. Continue votando no Vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. E agora eu vou devolver a bola para o JP sem nenhuma enrolação e ele vai nos mostrar a análise do nosso jogo Sugestão. Muito bom, Matheus. Show de bola na análise dos números da grande enquete Vovoteca, mostrando aí o perigo, né? Eu creio que você foi muito certeiro aí, principalmente nas surpresas. Porque ao final, elas sempre vão aparecer, principalmente em um concurso onde se destacam muitos favoritos. Excesso de favorito chama excesso de zebras e excesso de surpresas. Então, nada impede que 2 de cada campo aí, de zebras e surpresas, acabem aparecendo e destruindo o sonho de muitos. Eu não quero que destrua, eu quero que alguém ganhe. Porque cada vez que acumula loteca, significa derrota geral da nação lotequeira. E agora você jogou aí na tela a nossa matriz, a nossa raiz, aquela que vai embasar o meu jogo. Isso aí é um jogo pessoal, tá, galera? Nada a ver com enquete, com bolsa esportiva. Isso aí é mais a minha análise daquilo que eu acho possível acontecer. Então tem aí a base,
abaixo da base, ao lado, né, que o Matheus está colocando agora, as 5 sugestões de duplos, aquele jogo que eu acho pode pintar uma zebra destruidora, e aquele jogo que eu acho que só triplo na causa. Então, eu tenho aí no jogo 1 o Palmeiras e Bahia, contra o bem armado Bahia, vejo o Palmeiras encontrando resistência, mas não o suficiente para impedir só a vitória no Allianz Parque, onde ele é muito forte. Coluna 1 deve ser meu seco até o final. Goiás e Chapecoense é o jogo 2, aqui é Série B, série encrenca. É inegável a força do Goiás em casa, onde segue invicto com 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Mas estamos falando de Série B, onde deixar a coluna do meio em branco é sempre um grande risco. Ela costuma aparecer e muito. Assim, eu vou iniciar com o Goiás, mas devo usar um duplo garantia aí, coluna 1 e coluna do meio. Então, matriz, coluna 1 e sugestão de um duplo, 1x. Flamengo e Cuiabá é o jogo 3, Série A, é o Mengão mais líder que nunca. Ele volta para casa, né, após golear o Galo em Minas e pega um Cuiabá de bom futebol, mas que eu percebo que peca muito nas finalizações e isso tem atrapalhado a campanha do bom time do Cuiabá. O Fla é líder e vencer essa em casa significa confirmar ainda mais sua liderança. E eu vou com ele na coluna 1. São Paulo e Bragantino. Olha a encrenca aí do Braga em campo. Após 2 ótimas vitórias, o tricolor recebe o Massa Bruta. Lógico, que ele entra como um favorito, até um bom favorito, porque o Morumbi vai novamente estar lotado. Porém, o Braga é o Braga e o jogo vale posicionamento, né? O Bragantino está entrando aqui em 7º com 22 pontos. O São Paulo tem 24. Então aqui é briga direta por G4. Se puderem, cerque esse jogo. Até o triplo pode valer o investimento e você pode no final não se arrepender. Eu no palpite aqui da matriz estou indo de São Paulo, coluna 1 e indicando também o duplo 1x. Jogo 5 para Coritiba e Paysandu, volto para a Série B em casa. O Coxa vai tentar se aproximar ainda mais do G4. No momento está a 4 pontos do 4º colocado, que é o Operário. Já o Papão apenas a 3 pontos do inverso, do Z4. Porém, o Paysandu vem crescendo e engatou 4 rodadas sem derrotas, com 2 empates e 2 vitórias. Sendo que essas 2 vitórias do Papão foram fora lá de Belém do Pará, vencendo o Ituano e a Chapecoense, fora de casa. Destaco, porém, que nas 8 visitas que o Paysandu fez ao Coxa desde 2003, foram 7 derrotas e 1 empate. Papão ainda não venceu o Coxa em Coritiba. Vou no risco, na matriz de coluna do meio. Também indico que cabe um duplo coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Cruzeiro e Corinthians. Oh, meu Deus, lá vem o Timão, hein? 19º, pegando o 8º Cruzeiro, que vem de 2 derrotas. Complicado, né? Raposa deu uma quedinha aqui. Então é o conturbado e endividado Timão, essa é a verdade. Vive seu momento de pesadelo no Z4. E sem uma única vitória fora de casa. Que isso, hein, Corinthians? 0 vitórias, 2 empates e 5 derrotas fora de casa. Por outro lado, a Raposa começou a oscilar e amarga 2 derrotas seguidas. Porém, ambas foi fora de Minas, onde aí sim vem fazendo uma campanha 100%. Tá perfeita. 5 jogos, 5 vitórias do Cruzeiro em casa. Vou iniciar então esse palpite, acreditando no mandante, talvez fique só com ele, coluna 1. Jogo 7 para Fortaleza e Fluminense, duelo tricolor com o Fortaleza invicto ainda em casa, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, recebendo um Flu que na lanterna, na lanterna, faz campanha indigna e humilhante de um grande time que em 6 jogos fora do Rio perdeu todos. Isso pode mudar com o novo treinador? Pode, mas é aquela dúvida, né? Quando? Qual será esse momento de mudança? Eu acho que nesse exato momento ainda me parece improvável, por isso estou indo de Fortaleza, coluna 1. Juventude e Grêmio é o jogo 8, Série A, do 11h32.
um jogo dos melhores na Serra Gaúcha. Hoje ainda vão entrar em campo, hoje quinta, e podem até melhorar na classificação. Porém aqui prevejo um duelo amarrado e pelas características regionais acredito que o Grêmio possa levar a melhor. Começo com ele, Grêmio, coluna 2. Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, Galo de Itu e a Pantera de Ribeirão. Série B, duelo regional com características próprias. Uma delas é o histórico, que mostra Tabu pró Ituano, que no momento tá pior, né? Tabuzinho de 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota pro Ituano. Assim, o Galo de Itu sonha em começar uma reação para a fuga do Z4. Acontece que a Pantera vive ótimo momento, com 4 vitórias seguidas, sendo 2 delas fora de Ribeirão e um empate na última rodada, ou seja, 5 rodadas sem perder para ninguém. Meu palpite inicial é coluna do meio, mas acredito que cabe investimento, né? Então eu começo no caminho lógico da Série B, que é o empate, e se tiver que usar um duplo, eu vou arriscar nesse histórico, vou usar a coluna 1 e coluna do meio. No jogo seguinte, é o jogo 10, Internacional e Vasco da Gama. É um jogo especial para o Inter, que volta ao Beira-Rio após a catástrofe lá no Sul. Isso pode ser um diferencial a mais para fortalecer o favoritismo do Inter, que também está recebendo o Vasco, que em 6 jogos fora do Rio, perdeu todos. Tá igual o Fluminense, hein? Saiu do Rio, perde. Mostrando grande falta de equilíbrio quando atua fora de casa. Tá dando uma amarelada feia, hein, Vasco, fora de casa. Será que recupera? Eu acredito que aqui ainda não, e vou com o Inter, coluna 1. Jogo 11 é o duelo dos Atléticos. É o Atlético Goianiense recebendo o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense que vem de derrota para o Bragantino fora por 3-1. E o Atlético Paranaense, o Furacão, que viu sua invencibilidade lá na arena cair, vinha desde maio, né? Isso em se tratando de Brasileirão, perdendo para o São Paulo por 2-1 na noite dessa quarta-feira. A série de 5 rodadas sem vencer, 3 empates e 2 derrotas, jogou o Dragão Goiano para o Z4 e vai precisar vencer a primeira em casa para melhorar sua situação. O time ainda não ganhou em casa, tem 2 vitórias, 2 foram fora. Já os paranaenses vão buscar a reabilitação após a derrota que eu falei de ontem. Sem dúvida aqui um jogo de difícil prognóstico. Começo com a coluna do meio, pois eu vou ver se vai sobrar verba para mais alguma coisa. É típico jogo para triplo, tá? Mas o triplo dos pobres é empate, então indo com ele na matriz. Jogo 12, Vitória e Criciúma. É aquele típico jogo de Série A, mas com jeitão ainda de Série B, de onde eles chegaram. No cômputo geral, o Criciúma vem melhor, com campanha equilibrada. 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E mesmo fora de casa, se mostra competitivo esse Criciúma, hein? Tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o ameaçado Vitória sabe que vencer em casa pode alavancar sua campanha. Jogo dificílimo, dificílimo, né? Porém, na intuição, eu vou acreditar no triunfo do Vitória, ao menos para início da matriz, coluna 1. No jogo 13, né? Chegando ao final, temos um Guarani Sport, que já até decidiram o título nacional, só que agora estão brigando por coisas inferiores, né? Com pouco investimento e um elenco nível Série C, o Bugre Campineiro vai segurando a lanterna da Série B, com uma vitória, 3 empates e 9 derrotas. Por outro lado, o Leão da Ilha vive um momento de queda. Quer dizer, queda mais ou menos, né? Ele conquistou 2 pontos apenas nos últimos 9 disputados. Ele empatou com o Ceará fora e perdeu para o Novo Horizontino com aquele gol bizonho lá no Recife. E empatou com o Bota lá em Ribeirão, um bom resultado. Aqui eu acho que o desespero do Guarani, que vai se abrir todo, porque precisa, pode favorecer ao Sport. Por isso, estou acreditando nessa coluna 2, na matriz. No jogo 14, o Botafogo do Rio, o Fogão recebendo o Atlético Galo Mineiro. Fogão vem bem, obrigado,
Na briga pela ponta, recebe um Galo abalado após aquela derrota de ontem, né? Foi goleado pelo Flamengo por 4-2. Aliás, vale ressaltar que os melhores jogos dos mineiros, né? Essa derrota pro Flamengo foi em Minas. Mas os melhores jogos dos mineiros foram fora de casa. E ostentam, aí sim, a quarta melhor campanha de visitante, com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Veja esse fato aí, não é um aspecto para a gente ver que tem perigo para o Botafogo? Eu creio que aqui cabe gastar um duplo sim. No mínimo, eu vou iniciar aqui com a coluna 1, mas cabe o duplo, coluna 1 e coluna do meio. É isso, galera, tá aí meus palpites, meus simples palpites, minhas indicações de duplo, o jogo do triplo, a zebra, né, que pode pintar a zebra da rodada, quem sabe o Flu aí não se recupera. Afinal é duelo tricolor, não é verdade? E espero todos vocês que continuem nos visitando e nos apoiando no vovoteca.com, com nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar, e em nosso Lotequeiros BR, onde o Matheus, o Nicolas e o Paulinho mandam aquelas análises muito boas, escritas, e deixam seus palpites de secos e duplos. Espero que vocês todos tenham um excelente e abençoado final de semana, e para isso eu digo amém!